É certo dizer que há inúmeras atividades específicas para cada hipótese descrita quando a gente compreende que cada aluno se desenvolve no seu ritmo. Mas aí, professor, quais atividades você pode oferecer para todas as hipóteses? Vem comigo, eu sou a professora Cris. O alfabetizador deve conhecer as hipóteses de escrita para organizar atividades que o quê? Que gerem conflitos cognitivos e que possibilitem a construção da leitura e da escrita pelo próprio aluno, com o objetivo de fazê-lo refletir sobre os seus registros, corrigindo os erros se necessário. E aí, professor, você deve oferecer então atividades desafiadoras para o seu aluno e que ele observe o erro e faça correção se necessário. Lógico, a sua intervenção, você ali junto. O professor deve planejar e direcionar atividades que envolvam o aluno como um ser ativo no seu processo de aprendizagem e consiga o quê? Avançar no nível de escrita, que é o que a gente mais espera do nosso aluno. Então, professor, é isso aí, você vai ter que planejar, pensar numa atividade que ela possa gerar o conflito aí na criança, que a criança consiga pensar sobre o escrito, respeitar o nível de desenvolvimento. Então é isso aí, professor ralando, né? A gente vê o professor ralando no final de semana, feriado, vida de professor não é fácil, é verdade, mas não desista. A partir da década de 80, o que aconteceu? Vários pesquisadores dedicaram o seu tempo para observar, entender, pesquisar sobre a alfabetização, a escrita no início aí, quando a criança está começando a escrever e tal. E quem são elas? Emília Ferreiro, Ana Teberoski, Thelma Weiss, e aí vai, gente. A criança, ela passa por 4 níveis de escrita. Quais são elas? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. As pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberoski indicaram que as crianças, como eu acabei de falar agora, passam por diferentes níveis de estruturação da linguagem escrita. Lembra? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. O que mais? Criando suas próprias hipóteses quando em contato com a leitura. O que acontece, gente? Emília Ferreiro e Ana Teberoski descobriram nas suas pesquisas que a criança ela começa a ter o mesmo comportamento em determinados níveis. Então, pré-silábico escreve de um jeito, depois ele avança e vai para o silábico. Muito interessante. Mas antes da criança se tornar e entrar no nível pré-silábico, ela tenta fazer os seus registros. Como? Por meio de desenhos. Aqueles rabiscos, os primeiros rabiscos que a criança tenta fazer, tenta desenhar, tem um nome e se chama pictórico. Olha que interessante. A criança inicia seus indícios de escrita desde que começa a se comunicar com o mundo em que vive e ocorre muito antes de entrar na escola. A criança, ela já tenta se comunicar de alguma forma e já de bebezinho. Então você lembra qual foi o primeiro jeito que a criança, a primeira forma que ela usou o bebezinho para se comunicar com você? É isso aí, com o choro. Então ela chora, ela balbucia, ela faz caretas. Isso já ocorre antes de entrar na escola, na verdade, a comunicação dela. Quando começa a fazer os rabiscos, o que ela está fazendo? Imitando a escrita do adulto, mas não entende o quê? Que as palavras servem para se comunicar. Tal entendimento só é adquirido na escola. A criança começa a fazer os rabiscos imitando a escrita do adulto, mas ela ainda não sabe que aquelas letras que ela vê o adulto escrevendo tem um uso social, serve para uma forma de comunicação. Só vai aprender quando ingressar na escola, aí na educação infantil, quando o professor colocar a letrinha para o aluno colocar as bolinhas, chegar na alfabetização, aí ingressar no primeiro ano, aí ela vai começar a compreender. A criança apresenta a fase pictórica, que eu já falei, né? Lembra aí? Que seria escrita através de desenhos, né? Representada por desenhos. Usada para comunicação entre os povos primitivos. Gente, olha que interessante, a gente tem um pouquinho de primitivo aí, não tô falando do seu marido, não, tem um pouquinho de primitivo. O que eles faziam na época das cavernas? E aí? Faziam os registros na pedra, na caverna, muito interessante. E a criança também desenha para tentar representar a escrita. Quando começa a se comunicar, faz rabiscos e depois desenhos. E estes que serão importantes para quê?
Porque quando o aluno vai para a escola, ele já possui conhecimentos que podem ser trabalhados pelo educador. Então, olha a minha sugestão, professor, que interessante. Explicar na reunião para os pais que eles precisam incentivar a criança a escrever, a desenhar. Isso mesmo, desde muito novo. Então, se você é do maternal, fale para o pai ou você mesmo, ofereça giz grosso para a criança arriscar, proponha momentos que a criança possa fazer isso. E é legal comunicar aos pais que tudo isso faz parte do desenvolvimento para a alfabetização, a preparação. Primeiro rabiscos, depois os desenhos, aí começam as primeiras letras. Legal aí? A criança desenha para realizar movimento motor. E quando ela faz esse movimento motor, o que ela sente? Prazer. Ela gosta de perceber que ela produziu algo e que aquilo saiu dela. Mesmo sendo tão nova, segura o lápis ou qualquer outro objeto parecido e se apoia no jogo de imitação, constatando satisfação que seu gesto deixa marca. Então, olha que interessante, a criança segura giz, o que mais? O pincel, segura uma caneta e ela faz rabiscos em qualquer local. Então, chega aquela fase que a gente fica doida, que a criança quer riscar na parede e ela faz isso mesmo. Se não tiver ali o direcionamento do adulto, ela vai sair riscando parede, vai desenhar na areia, onde ela observar. Por quê? Aquilo dali gera um prazer na criança e ela observa que a obra de arte ela fez. Bem interessante, né? Professora, pode deixar riscar a parede? Cuidado, não muitas, né, gente? Para acabar com a sua parede. Por volta de 2 anos de idade, então, como eu falei, a criança vai de bebezinha e até 2 anos de idade, ela continua fazendo os desenhos para representar. Não sabe desenhar, não sabe escrever mamãe, mas desenha a mãe e acredita que ali já é o desenho, mamãe é o nome tudo. Ela não tem uma boa maturidade visual, então ela toca para conhecer o mundo. Então o que acontece? Você leva a criança lá no supermercado, ela entra naquela parte dos vidros e tal, quer mexer, quer fazer aquela maluquice, e aí você fala a palavra mágica não. E não adianta, porque a criança toca para poder conhecer o mundo. O que mais, galerinha? Então já ficou claro aqui a pictórica, a criança tenta representar a escrita por meio do desenho. Depois o que ela faz? Ela vai para a gráfica isso aí mesmo, gráfica primitiva. As primeiras letras, a criança já desenha a letra, mas mistura com números, rabiscos, bolinhas. E olha que interessante na gráfica primitiva, além da criança fazer a mistura, que antes era só desenho, mas agora ela coloca letra, número e tal, ela começa a fazer questionamentos sobre a escrita. Isso mesmo. Então você vai andar no fast food com a criança, que eu não posso falar o nome, tá? Que começa com M, McDonald's. Não posso falar McDonald's. E aí você vai andar, a criança olha a letra lá M e faz a relação se o nome dela for Maria ou com o nome mamãe e aí vai. Cris, mas ela sempre faz relação? Não, tem vezes que ela não consegue pensar. Nesse caso, né, de fazer relação com a letrinha, com algum nome familiar. Mas ela já começa a perguntar o que está escrito aqui no meu salgadinho, o que está escrito ali na plaquinha do cinema, enfim, ela já começa a fazer questionamentos. Interessante, né? Tem gente aí? Eu tô dormindo? Todo mundo comigo? Os recentes estudos sobre a psicogênese da língua escrita mostraram bem o quanto é mais rico uma criança acreditar que as sílabas são representadas por uma letra só, do que não possuir hipótese alguma sobre como se escrevem as palavras. Que raios, pelo amor de Jesus, isso significa? É mais interessante a criança criar as hipóteses, acreditar que para escrever bola ela pode colocar o B e o L, que é o quê? Que é o silábico, com valor sonoro. É mais interessante ela criar as hipóteses do que ela não pensar sobre a escrita. Para todos os níveis de escrita. E aí, professor, o que eu faço? E aí? Vai a dica. Gêneros textuais, é isso aí. Ofereça diversos gêneros textuais, escreva, faça a criança escrever, ler também, converse sobre os diferentes gêneros textuais, a utilidade de cada um. Então, o pré-silábico, para que eu vou oferecer lá se ele não sabe nem ler? Ele pode não saber ler, mas se você pega um jornal e você pega uma lista de compras, a criança logo olhando a estrutura do texto, ela consegue discernir. Você, professor, que vai explicar a utilidade de cada um. Então, por exemplo, por que você lê um jornal? E aí? Só para falar do Timão? Não, para você obter alguma informação. Você lê uma receita para quê?
para você ver o passo a passo, lá fazer uma comida boa, não fazer igual a minha, né? Isso aí é uma comida uma porcaria. Mas então, por que você faz? Porque tudo tem utilidade, gênero textual tem uma utilidade. Você faz um bilhete para comunicar algo a alguém, para você conversar e tal, e assim vai. E a criança tem que saber. Por que gêneros textuais? Para que ela consiga assimilar a nossa sociedade grafocêntrica. Meu Deus, tá me xingando. Grafocêntrica, gente, a sociedade grafocêntrica significa que nós estamos cercados por letras e por palavras. Gêneros textuais para ajudar a criança a ter fluência na leitura e na escrita. O professor, leiam comigo aí, deve sistematizar os diversos textos e fazer a criança o quê? Refletir. Anota aí, gente. Ela precisa refletir e analisar a relação entre as propriedades sonoras da fala e os recursos gráficos da escrita. A criança, ao escrever, ela precisa pensar na escrita. Por isso que ficar fazendo a criança repetir várias vezes as mesmas palavras, não sei se vai surtir efeito, porque a criança só vai ser um copista. Ela precisa pensar, refletir, analisar sobre o escrito. Outra sugestão que eu tenho certeza que você já faz aí, mas agora nós vamos entender por que é tão importante. Leitura e roda de conversa devem fazer parte da vida do estudante. É isso aí. Se você vai trabalhar um tema que está muito complexo, um conteúdo que os alunos estão arrancando as cabeleiras aí, traga uma figura sobre o conteúdo, faça questionamentos para que a criança consiga pensar, para que você consiga fazer a introdução daquela atividade que está um pouco difícil. E o interessante é que a roda de conversa amplia o vocabulário da criança, amplia a criticidade da criança, um pensamento coerente. E você, professor, está tendo a oportunidade de ensinar um vocabulário mais requintado que muitas vezes a criança só tem onde? Na sala de aula. Olha que interessante. E o mais importante de tudo da roda de conversa é propor um diálogo respeitoso, porque a gente observa hoje na sociedade uma pessoa que não pensa como eu, começa aquela confusão. Ah, não acredito, porque aquele tem mundial, aquele não tem, porque a política... Então vamos ensinar desde cedo que o olhar do outro, mesmo que ele tenha uma visão diferenciada da minha, não é errada, só é diferente. Tá bom? O que eu faço aí? A leitura para que a criança, olha só que interessante, entenda os usos sociais do escrito, para que ela consiga ver a importância, a utilidade dos escritos. E a gente vai finalizar aqui, eu, né? Quantas pessoas tem aqui? Vou finalizar dizendo, professor, o seu aluno precisa pensar no escrito, ele vai aprender se estiver interessado, e para ele ficar interessado, não basta você ser dinâmico e tal, eu posso aqui começar a fazer um monte de palhaçada. Você tem que mostrar para a pessoa, para a criança, a utilidade daquilo que ele está aprendendo, onde vai ser aplicado. Então eu vou finalizar, não tá nem no vídeo, mas eu vou falar. Por isso que às vezes a matemática o aluno tem dificuldade, porque ele não pensa, ele não vê onde pode usar muitas vezes. Então vamos mostrar para a criança a utilidade que é muito importante. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Obrigada.